Quero começar compartilhando que, como a grande maioria das pessoas que acabam relatando suas experiências, sou ou era uma pessoa cética. Alguém que não acreditava em nada religioso nem no paranormal, apesar de ser fã desses temas. Em fevereiro deste ano, meus pais, graças ao seu árduo esforço, me deram a oportunidade de estudar em outro país durante um ano. Estou em uma bela cidade da República Tcheca chamada Pilsen. Durante o dia, é um lar vibrante e colorido, com pôres do sol impressionantes e paisagens cativantes, mas quando a noite cai, tudo muda. O clima aqui se torna gélido ao anoitecer, devido à altitude e à densa vegetação. E a neblina. O que falar da neblina que se adensa como nos piores filmes de terror? A cidade, em seu empenho por proteger o meio ambiente, se mantém em penumbra, de forma que as cores se diluem na escuridão. As pessoas são distantes, e embora eu tenha tentado conhecê-las, aprendi pouco sobre suas lendas. Não há relatos aterrorizantes como os que temos nas Américas. Aqui só se contam histórias de bruxas e vampiros para assustar as crianças. No começo, quando saía para caminhar à noite, não pude evitar aquela sensação peculiar de estar sendo seguido, como se alguém sempre me observasse. Mas, claro, atribuí essa inquietação à solidão, à adaptação a um ambiente novo e estranho, e não dei muita importância. Pilsen não é uma cidade grande. Caminhar de uma extremidade à outra não leva mais de 1h30. No terceiro dia da minha chegada, ao iniciar meu passeio noturno, vi ao longe uma figura. Com a pouca luz, a silhueta era inconfundivelmente humana, mas havia algo estranho. Ele vestia uma calça e um casaco incomumente longos, como se quisesse cobrir-se totalmente do frio do lugar. A barba que cobria seu rosto chegava além da cintura, e suas mãos esqueléticas pareciam ossos terminando em unhas longas e afiadas. O mais estranho eram seus pés, sem calçado, que terminavam em algo parecido com garras, talvez me lembrando as de um urso. Decidi ignorar os detalhes e continuei meu caminho. Aqui é peculiar. Há uma lei que proíbe o barulho depois das 10 da noite, o que resulta em um silêncio bastante agradável, mais prazeroso para mim do que ouvir a música favorita com fones de ouvido. No entanto, esse silêncio tem certas interrupções, o eco de conversas distantes, o som de carros ao longe e até o bater de asas de morcegos sobrevoando a cidade. No meio do caminho, cruzei uma ponte onde as vibrações dos trens sempre me fascinaram. Enquanto esperava que um passasse interrompendo a calma, ouvi um som inquietante, algo que parecia ser garras se arrastando, como se um animal andasse atrás de mim. Na minha ingenuidade, pensei que fosse um cachorro, embora soubesse que não há muitos cães de rua por aqui. O som se transformou, agora eram pés descalços correndo sobre o chão úmido da neblina. Assustado, pensei que alguém precisava de ajuda, mas assim que refleti, o trem que eu esperava atravessou a ponte. Foi então que, ao me debruçar sobre os trilhos, eu o vi. A figura estava lá, imóvel, me observando fixamente. Antes que eu pudesse reagir, o trem terminou de passar e, ao olhar novamente, não havia mais ninguém. A figura havia desaparecido. Um pouco mais tranquilo, decidi continuar meu passeio. Nada mais aconteceu até semanas depois, quando já havia me adaptado ao novo fuso horário e não precisava mais sair à noite. Um dia, ao voltar de um bar, eu o vi novamente. Desta vez estava sentado em um banco do outro lado da rua. Eu o reconheci instantaneamente. Não senti medo algum, estava um pouco embriagado e já eram 4 da manhã. Sem transporte público, me preparei para caminhar mais de 40 minutos até meu dormitório, mas no meio do trajeto, aquele maldito pesadelo voltou. Ouvi passos descalços atrás de mim, e enquanto o mundo se calava, o som se aproximava. Um som incessante que instantaneamente me enchia de terror, ainda mais por estar em uma parte escura, coberta por neblina. Corri até não poder mais, sentindo como o medo impulsionava minhas pernas.
Quando parei apoiado contra uma parede, uma voz interna continuava ecoando. Se um espírito estiver por perto, espante-o. Era o que minha tia me dizia e foi o que me ocorreu fazer. Milagrosamente o som cessou. Usei minhas últimas forças para chegar ao meu quarto e, exausto, caí na cama, adormecendo profundamente. Nada mais aconteceu até alguns dias depois, quando, pensando naqueles encontros, tentava me convencer de que tudo não passara de um jogo cruel da minha mente. As noites de insônia voltaram e decidi sair para caminhar. No entanto, na mesma rua onde eu havia me apoiado após fugir, um cheiro de putrefação me tomou. Há algo morto por aqui, pensei. Procurei a origem, mas o odor estava por toda a rua. Ainda assim, continuei meu caminho, ansioso para chegar à praça principal, onde era muito bem iluminado. Naquela noite a praça estava deserta, estranhamente vazia, sem uma alma para me acompanhar. Encontrei um banco e acendi um cigarro enquanto sentia como se algo me observasse o tempo todo. Foi então que ouvi um murmúrio, ininteligível no começo, até que consegui distinguir uma palavra. Odite. O medo se intensificou, mas me obriguei a continuar caminhando em direção à ponte, que até aquela noite tinha sido meu refúgio. Ao me aproximar na densa neblina, com aquela barba que mal se iluminava por um farol de luz, lá estava ele, parado, talvez me esperando. Mesmo depois de sentir sua presença várias vezes, eu não me atrevia a me aproximar. O cheiro de decomposição voltou, insuportável dessa vez. Decidi caminhar o mais rápido possível em direção à segurança do meu dormitório, mas naquela noite não consegui dormir. A paranoia estava me devorando. Na manhã seguinte, embora cansado, estava cruzando as ruas para ir às minhas aulas, quando notei uma grande quantidade de policiais e bombeiros ao redor dos trilhos do trem. Quando cheguei à cafeteria para almoçar, um amigo que checava seu celular revelou a razão. Uma ponte havia desabado devido à má construção da estrutura. Ela poderia ter caído há muito tempo, mas acabou desabando naquela madrugada. Meu coração parou. Perguntei rapidamente qual ponte havia colapsado e era a ponte que eu costumava frequentar, o caminho de volta para casa. Emudecido, não consegui articular uma única palavra. Após o almoço, voltei para perguntar ao meu amigo sobre o murmúrio que ouvi na praça, já que ele fala tcheco, e ele me corrigiu. Disse que o que ouvi foi odejdi, que significa vá embora em tcheco. Naquele instante, tudo ficou claro. Não sei o que pensar daquela entidade. Talvez eu tenha sido salvo de um destino sombrio, mas a questão é por quem? Antes de começar, quero que todos saibam que antes deste ocorrido, meu marido e eu éramos agnósticos. No entanto, essa experiência nos colocou em um novo caminho espiritual. Foi definitivamente uma noite estranha para nós. Devido ao trabalho do meu marido, nos mudamos a cada poucos anos. A última mudança nos trouxe para o Triângulo Histórico, na Virgínia. Estávamos lá há cerca de um ano quando decidimos que era hora de uma viagem de acampamento para nossa família. Meu marido e eu sempre incentivamos nossos filhos, Mário e Luana, nomes fictícios, a amar a natureza, então um fim de semana de acampamento e pesca foi um grande atrativo para eles. Quando acampamos, geralmente fazemos acampamento em áreas remotas, você sabe, fora do caminho, onde nossos celulares mal têm sinal e quase não há outras pessoas por perto. Encontramos uma clareira que era o lugar perfeito para ver todas as estrelas, a lua e um riacho logo fora da nossa barraca. Enquanto Carl e eu fazíamos a fogueira e montávamos a barraca, Mário e Luana estavam felizes, escalando árvores e jogando uma bola de tênis com nossos cães. Estava se formando uma típica viagem de acampamento. Depois do jantar, Carl e eu decidimos fazer marshmallows assados.
Afinal, o que seria uma viagem de acampamento sem eles? Depois de um pouco de açúcar a mais e uma rápida lavagem nos rostos e nas mãos, Luana e Mário foram colocados na barraca para começarem a pegar seus sacos de dormir e se prepararem para uma história. O Sapateiro e os Duendes foi a história escolhida para a noite, como quase todas as noites. Então entrei na barraca para acomodá-los, contando a história com todas as vozes engraçadas incluídas. Dei-lhes alguns abraços, beijos, mais abraços e nosso ritual habitual de boa noite. Disse-lhes que estaria lá fora, junto à fogueira com o papai. Recebi uma rodada de amo você, então saí para ver meu marido. Ele estava sentado em sua cadeira de acampamento, bebendo uma cerveja e apenas olhando para a noite, completamente relaxado. Começamos a falar sobre nosso passado, já que estamos juntos desde o tempo de escola, apenas aproveitando nosso tempo na natureza. Recentemente venho trabalhando em mim mesma, e com isso algumas ótimas memórias de infância começaram a surgir. Fiquei muito feliz em compartilhá-las com meus meninos e meu marido. Eu estava contando a Carl uma memória particularmente engraçada envolvendo meu avô, quando ele de repente disse: silêncio. Pensei, sem educação. Mas então percebi também. Tudo ao nosso redor havia ficado completamente silencioso, como se o mundo tivesse colocado fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ainda podíamos ouvir o riacho próximo, mas o volume havia diminuído de 6 para 2. Sem grilos, sem cigarras, sem corujas ou morcegos batendo asas. Olhei para Carl, de olhos arregalados, e ele apontou para a barraca e fez um sinal de boca, dizendo: pegue as crianças, vá para o carro. Ambos nos levantamos e colocamos as crianças, muito sonolentas e mal-humoradas, no veículo. Nossos cães seguiram de perto, primeiro acuados e depois em modo de sentinela com os meninos no carro. Nossos cães são muito dóceis e doces, então quando isso aconteceu, aceleramos o ritmo. Carl e eu começamos a apagar a fogueira e a empurrar tudo o que tínhamos para dentro do porta-malas, ainda ouvindo o mundo abafado e quieto. Então fomos desmontar a barraca quando ouvimos os cães rosnando, um som completamente estranho para eles. Olhei para meu marido. Ele estava com a mão em seu coldre, e eu imediatamente me virei para pular no carro e dirigir. Todos estávamos no carro, exceto pela barraca. Carl, o que você quer fazer com a barraca? Há algo lá fora, mas deixar nossas coisas na floresta me dá uma sensação ruim. Bem, querida, que tal colocarmos os assentos para baixo, tornando tudo confortável aqui dentro? Ficaremos aqui, e pela manhã arrumaremos tudo e voltaremos para casa. Provavelmente são só algumas raposas ou um gato grande, então é melhor ficarmos aqui e deixá-los em paz. Ok, como você achar melhor, amor. Não gosto do fato de os cães estarem agindo assim. Isso me dá arrepios. Tentamos deixar todos o mais confortáveis possível em nosso SUV, então adormecemos desconfortavelmente. Por volta das 3 da manhã fui acordada pelo nosso pitbull rosnando baixo, de pé sobre as crianças, dentes à mostra e pelos eriçados. Acordei meu marido. Carl, algo está lá fora incomodando Ben, e eu sinto como se estivesse sendo observada. Ligue o carro e acenda os faróis. Talvez, quando você ver que é apenas uma raposa ou um gato grande, possa voltar a dormir. Fiz exatamente isso, e o que vimos não era um gato grande ou uma raposa bonitinha. Era algo de outro plano. Vi o que pensei ser uma sombra de uma cauda. Relaxei e pensei, sim, só uma raposa, até olhar novamente. A sombra parecia estar pingando uma lama preta. Limpei os olhos e coloquei meus óculos. Amor, estou realmente vendo isso? Carl virou a cabeça para trás, onde estava nossa barraca. É realmente difícil descrever o que era, mas vou tentar. Pense no Venom, do Homem-Aranha. O lodo preto que escorre e parece estar se movendo para acompanhar o corpo. Estava de 4, espreitando como uma cobra a cada poucos segundos. Sua boca, quando abria,
Era forrada de dentes afiados e amarelados, e seus olhos eram pequenos e completamente brancos. Não, isso definitivamente não é uma raposa. Precisamos ir embora. Não gosto do fato de estar cheirando onde estávamos dormindo. As luzes de freio do SUV iluminaram, e os dias de acampamento acabaram para mim. A visão dele usando suas garras da frente para arranhar o lado da barraca ainda me assombra. Cal colocou o carro em movimento e começou a dirigir devagar para não chamar a atenção. Cal, acho que ele está nos vendo mover o carro, eu disse, bem quando a cabeça daquilo se virou para nós. Felizmente sabíamos onde estava o caminho dos pneus, então conseguimos sair dali. Voltamos para casa com essa memória, o dia que passei a acreditar que tudo é possível nesse mundo. Espero que possam ler meu relato nesse fórum, pois realmente gostaria de saber se alguém por aí já passou por algo parecido com o que me aconteceu. Moro no México e sou do estado de Guanajuato. Quem conhece a região sabe que aqui há muitos morros. Eu moro bem perto de um que é bem extenso. Há vários ranchos nele, e especialmente pequenas lagoas e cachoeiras. O que vou contar não aconteceu há muito tempo, e ocorreu justamente em uma dessas cachoeiras. Certa tarde, 2 amigos e eu decidimos ir até uma dessas cachoeiras para nos divertir, jogar pedras e passar o tempo. A verdade é que a viagem da minha casa até a cachoeira foi muito longa. Mais longa que o normal, embora conhecêssemos bem o caminho. Dessa vez nos levou cerca de 2 horas para chegar. No meio do caminho já eram 6 da tarde. Pensamos em voltar, mas já estávamos no meio do trajeto, então seguimos em frente, mesmo que fosse só para chegar, ficar um pouco e voltar. Mais à frente nos deparamos com um homem vindo na direção oposta. Ele parecia assustado. Talvez achasse que faríamos algo a ele, ou talvez tivesse medo de algo do qual queria nos avisar. Ele nos disse com uma voz difícil de entender: "Garotos, tomem cuidado, porque hoje o menino está por lá. Não se aproximem das cachoeiras. Não cheguem perto." Rimos um pouco do aviso como se fôssemos turistas. Já havíamos passado por ali muitas vezes, até à noite, e conhecíamos bem o lugar. Não iam nos assustar com essas coisas. Mas depois algo ainda mais estranho aconteceu. Algo que deveria ter sido um sinal de que não devíamos continuar. Perto do caminho encontramos uma casinha, ou pelo menos parecia uma. Era uma estrutura de apenas um cômodo, com as paredes cobertas de plantas, como se estivesse lá há muito tempo. O curioso é que aquela construção não estava ali antes. Na verdade, um dos meus amigos havia passado por ali na semana anterior para buscar comida para seu cavalo. Apesar de acharmos estranho, continuamos andando até chegar à cachoeira, bem ao entardecer. Lá o ambiente ficou frio, e por mais estranho que pareça, tudo começou a perder cor, como se tudo ao nosso redor ficasse cinza. Em um momento vimos algo submergir a vários metros de nós na água. Algo grande, como uma mancha preta. Não sei se meus amigos não viram ou se, como eu, decidiram ignorar. Nós continuamos brincando e aproveitando o pôr do sol. Quando o sol se pôs de vez, nos preparamos para voltar, mas então os 3 ouvimos ao mesmo tempo um grito. Era como se muitas vozes estivessem falando atrás da cachoeira. Olhamos ao redor, mas não havia nada. Então saímos dali, agora sim, nervosos e confusos. Na volta, chegamos a uma estrada de terra batida de 2 pistas que precisávamos cruzar. Era perigosa naquela hora, pois tínhamos que sair do meio da vegetação em uma curva. Passaram alguns caminhões e um carro, e corremos para o outro lado, mas um dos meus amigos não conseguiu avançar. Quando cruzamos e não o vimos, olhamos para trás e o vimos, ao longe, caído no mato. Corremos de volta até ele. Ele estava chorando. Disse que algo ou alguém o havia agarrado pelo braço entre as árvores,
que o fez cair no chão. Ele disse que sentiu que estava sendo puxado e que o soltaram quando voltamos até ele. Nós o levantamos e vimos que ele tinha muitos cortes na mão e no antebraço. Agora, realmente assustados, corremos de volta pela estrada e cobrimos seus ferimentos com uma camisa. Não sei se era o medo ou o nervosismo que já estava à flor da pele naquele momento, mas juro que eu ouvia como se algo estivesse nos seguindo entre as árvores, algo tão escuro que não podíamos ver. Quando finalmente vimos as luzes dos primeiros ranchos ao longe, começamos a correr ainda mais rápido, e embora meus amigos não tenham ouvido, eu ouvi ao longe, na estrada escura por onde vínhamos, como se alguém gritasse: "Não me deixem, não me deixem." Quando chegamos, nos acalmamos e conversamos por um tempo sobre o que aconteceu. Meu amigo, com a mão já enfaixada, dizia que estava ardendo e nos contou que aquilo que o agarrou pelo braço tinha uma mão muito grande, tão grande que cobriu todo o seu antebraço. Depois disso, nos preparamos para dormir. Meus amigos moram muito longe e já era tarde, e como estavam assustados, disse a eles que era melhor que ficassem. Naquela noite, algo tirou o dia para nos atormentar, pois algo caiu no telhado em certo momento. Ouvimos como se algo estivesse andando de 4 patas. Sim, podia ser um animal, mas nunca antes algo assim tinha se aproximado, nem sequer há gatos na minha casa ou na dos vizinhos. O barulho foi para o quintal dos fundos e depois disso não ouvimos mais nada pelo resto da noite. Desde então, toda noite, em algum momento da madrugada, ouço a mesma coisa. Primeiro acordo do nada, como se meu corpo me avisasse que está se aproximando. Depois algo cai no telhado, anda por um momento e vai embora. Eu acho que deveríamos ter dado ouvido ao velho que encontramos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Lembro-me que quando eu tinha uns 8 anos, quase todos os fins de semana íamos para a casa dos meus tios em um vilarejo ao sul da cidade. Era um lugar grande, antigo, com aquele ar das velhas fazendas. Eu e meu irmão mais velho, Paulo, sempre brincávamos no Jardim dos Fundos, um espaço enorme cheio de plantas que pareciam engolir tudo ao redor. Adorávamos explorá-lo, encontrar insetos ou pequenos esconderijos, mas uma tarde foi diferente. Me lembro que estávamos procurando pedras para fazer uma espécie de casa secreta entre as plantas, quando vimos algo que não tínhamos notado antes. Parecia estar enterrado há muito tempo, e nós o desenterramos. Era uma figura pequena, rudimentar, esculpida em madeira, de um homenzinho. Era basicamente um índio, e Paulo o chamou de Indiota. Eu não sabia se achava engraçado ou assustador. Tinha algo estranho nele, um olhar vazio, e embora não fosse maior que a palma da minha mão, parecia muito pesado. Deixamos ele ali, escondido entre alguns vasos de plantas, e tudo de ruim começou logo depois. Ficamos sabendo de algo que tinha acontecido com meus tios recentemente. Desde a nossa última visita, a casa parecia estranha. Tinha mofo. Diziam que havia barulhos à noite, mas não era só isso. Meus tios e primos juravam ter visto um índio enorme com traços rudes andando pela sala com a luz apagada, desaparecendo quando a luz era acesa. No início, Paulo e eu achamos que era uma brincadeira, uma exageração dos adultos, mas as coisas ficaram sérias quando meu avô, que morava com eles, ficou gravemente doente. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas sua saúde piorava dia após dia. Uma noite, enquanto meus tios estavam no hospital com meu avô, decidimos voltar para a casa. Ninguém sabia que estávamos lá, foi coisa de criança, aquela mistura de curiosidade e medo que te leva a fazer o que os adultos nunca ousariam. Pulamos para o jardim e procuramos entre as plantas, onde havíamos escondido o Indiota.
Não foi difícil encontrá-lo, mas dessa vez senti uma espécie de calafrio quando o toquei, como se algo mais estivesse ali, conosco. Não sei por que fizemos isso, mas concordamos em levá-lo de volta ao lugar onde o encontramos e enterrá-lo novamente. Paulo sugeriu que talvez tivéssemos despertado algo ao tê-lo desenterrado, então o cobrimos de novo com terra, deixando-o ainda mais fundo do que antes, e corremos de volta para a casa dos meus pais. O que aconteceu depois ainda me custa acreditar. Naquela mesma noite, meu avô começou a melhorar. Os médicos não sabiam o que havia acontecido, mas em questão de horas, os vômitos e a diarreia constantes passaram. Pela manhã, ele estava consciente e conversando, e logo depois teve alta. O mais estranho foi que os fenômenos na casa também pararam. Até hoje, Paulo e eu nos perguntamos se tudo foi uma coincidência ou se o idiota tinha algo a ver com isso. E de novo, peço desculpas por chamá-lo assim, mas eram as palavras que usávamos naquela época. Talvez nunca saberemos a verdade, mas essa história ficou conosco como uma dessas memórias que te perseguem a vida toda, mesmo quando você tenta deixá-las enterradas. O que vou contar é algo que me aconteceu no meu antigo trabalho, em um cartório em São Paulo. Curiosamente, nunca me senti estranha ou sequer assustada até aquela tarde que parecia completamente normal. A tarde da qual vou falar, tudo corria como de costume. Não havia mais clientes, e os últimos colegas começaram a se despedir aos poucos, até que fiquei sozinha em uma das mesas, num canto. Subi para pegar alguns arquivos e, enquanto revisava papéis de transferência, comecei a ouvir alguns ruídos vindos de trás de uma porta trancada. Desde que comecei a trabalhar lá, meus colegas comentavam que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas eu nunca prestei atenção, já que não acreditava e nunca tinha passado por nada semelhante. Porém, ouvi claramente um choro que vinha de lá de dentro. Parecia o choro de uma criança. Mesmo não acreditando em nada, senti medo, pois o choro ficava cada vez mais claro, sem deixar espaço para minha imaginação. Tremendo de medo, me aproximei da porta. Tentei abri-la e perguntei quem estava lá, mas o choro cessou de repente. Naquele momento, respirei fundo, entendendo que talvez vinha de outro lugar e eu estivesse doida. Então voltei para minha mesa para terminar e ir embora. Pois bem, algo atrás de mim me deteve, uma voz. Ela disse: "Volte." E era claro, muito claro que a voz vinha de dentro daquele quarto sempre trancado, daquele cômodo que eu não sabia o que continha, mas que definitivamente não era um lugar onde uma criança deveria estar. Corri para minha mesa e enviei uma mensagem para uma colega, perguntando se o que eu estava ouvindo fazia parte das coisas que os assustavam há anos, e por que eles não gostavam de subir naquela hora, quando já não havia mais ninguém no cartório. Enquanto esperava ela me responder, me sentei para pegar minhas coisas. Não demorou muito e ouvi uma porta se abrir no segundo andar. Eu soube que era aquela porta. Dirigi-me à saída e, ao passar pelas escadas, não pude evitar olhar. Quando algo passou correndo lá em cima, algo que vi de relance, mas que pude seguir com os olhos por uma fração de segundo. Por um instante, eu juro que vi algo que parecia uma criança de uns 4 anos correndo. Mas não havia saídas nem entradas lá em cima. Não havia como ninguém ter entrado ali. Saí apressadamente e depois minha colega apenas me disse para me acostumar com esse tipo de susto, que era comum e ela imaginava ser por conta da idade do lugar que um dia também foi um hotel. Desde aquele dia nunca mais subi sozinha para aquele quarto quando não havia ninguém trabalhando ali. Ainda não consigo explicar o que aconteceu. Me pergunto se naquele cartório há entidades ou algo do além buscando alguma resposta, se manifestando através de nós.
O mais estranho é que ninguém sabia o que havia atrás daquela porta trancada, e meu ex-chefe sempre dizia que ela não poderia ser aberta sem um motivo e sem sua autorização. Em todo o tempo que trabalhei lá, nunca vi essa porta se abrir. Além disso, o escritório dele estava cheio de figuras estranhas, e sempre que eu estava lá, sentia uma vibração muito estranha que me fazia querer sair o mais rápido possível. O outono havia acabado de começar, e por aqui o clima fica fresco e com uma brisa suave, e na minha opinião é o melhor tipo de clima. Definitivamente é a minha estação favorita, e no ano passado não foi diferente. No começo de outubro, saí para comprar algumas decorações de Halloween antes de ir para o trabalho, planejando colocá-las do lado de fora quando voltasse para casa. No entanto, por causa de um colega que faltou, tive que ficar até mais tarde e só saí às 7 da noite. Dirigi para casa o mais rápido que pude e comecei a trabalhar nas decorações. Estava um pouco escuro, mas com as luzes externas acesas. Não estava tão ruim. Comecei a colocar as luzes laranjas nos arbustos, e enquanto fazia isso, um homem apareceu do lado da minha casa. Ele me assustou. Simplesmente apareceu sem dizer nada. Achei meio rude, então fiz questão de dizer para ele sair. Ei, você está na minha propriedade. Faz o favor de ir embora. O homem me olhou com uma expressão séria e disse: Claro, e começou a andar em direção à rua. Ele parecia ter uns 40 anos, com cabelo curto castanho, e o jeito como ele agia era quase como se fosse um sem-teto ou algo assim. Ele não demonstrava preocupação nenhuma e parecia estar sem rumo. Continuei colocando as luzes, mas não pude deixar de notar que o homem nunca foi embora de verdade. Ele ficou do outro lado da rua, vagando por ali, e várias vezes o vi me olhando. Foi um pouco assustador, pois algumas pessoas não têm nada a perder, então acabei entrando depois de terminar as luzes. Eu não fazia ideia de quem era aquele homem ou o que ele estava fazendo perto da minha casa. Tentei me convencer de que era apenas um sem-teto inofensivo, sem noção de limites, e segui com a minha noite. Fiz o jantar e fui para o meu quarto assistir TV na cama. Enquanto estava lá em cima, ouvi algo lá embaixo. Parecia o som de algo deslizando lentamente no chão. Pausei a TV, mas não ouvi mais nada. Em um dia normal, provavelmente nem verificaria. Mas depois de ver aquele homem mais cedo, tive um pressentimento estranho, então me levantei e desci as escadas. Curiosamente, percebi imediatamente que todas as luzes estavam apagadas, o que eu jurava que ainda não tinha feito. Caminhei um pouco mais até o corredor, acendi a luz do teto e parei para ouvir de novo. Ainda estava quieto, no entanto, havia um som ambiente baixo, o vento uivando pelos cômodos. Fui até a parte de trás da casa, onde pude ver que a porta de correr estava completamente aberta. Senti meu estômago apertar, sabendo que foi exatamente isso que ouvi lá de cima, alguém abrindo a porta lentamente. Nesse ponto, eu não sabia se deveria simplesmente sair correndo de casa ou voltar para o andar de cima para pegar meu telefone. A resposta pode parecer óbvia agora, mas naquele momento era difícil pensar com clareza. Eu nem sabia se alguém realmente havia entrado na minha casa ou não. Sentia a adrenalina correr enquanto chamava. Ei, quem está aí? Caminhei até a porta e olhei rapidamente para fora, sem ver ninguém. Em seguida virei-me e, de alguma forma, consegui avistar o contorno mais tênue de uma pessoa parada no outro cômodo, completamente envolvida pela escuridão. Soltei um suspiro alto quando o vi, e acho que, ao fazer isso, acabei mostrando que ele havia sido descoberto, porque logo depois ele correu em minha direção com algo nas mãos. Eu o vi sob a luz por uma fração de segundo, antes de sair correndo pela porta, mas tinha certeza de que era o mesmo homem que vi do lado de fora. Enquanto corria pelo quintal, podia ouvir seus passos se aproximando atrás de mim.
Corri até a casa mais próxima e comecei a bater na porta, gritando por ajuda. Felizmente, eles abriram rápido, e quando entrei, o homem ficou no jardim da frente, apenas me encarando com uma pequena faca na mão, que depois descobri ser minha. Ligamos para a polícia, mas o homem já havia fugido. Está claro que, enquanto eu estava no trabalho naquele dia, o homem havia quebrado a fechadura da minha porta. Depois, durante a noite, ele tentou entrar sorrateiramente na minha casa. Se eu não tivesse ouvido a porta se abrindo ou não o tivesse visto se escondendo no escuro, quem sabe o que ele teria feito naquela noite? Quer dizer, na verdade todos sabemos. Foi no final de outubro, durante o fim de semana, num sábado. Acho que o Halloween caía numa terça-feira naquele ano, então a grande noite de festa foi no sábado anterior. Meus amigos e eu ainda estávamos procurando planos de última hora, já que tudo estava esgotado. O ideal seria encontrarmos uma festa em uma casa. Todos nós tínhamos fantasias engraçadas e queríamos usá-las em uma boa festa. Minha amiga Kate decidiu postar no Instagram e no Snapchat, perguntando se alguém sabia de festas naquela noite. Não era algo que eu faria. Para mim, seria meio vergonhoso e sem graça, mas fiquei feliz que ela era cara de pau ao ponto de fazer isso. Não demorou muito, ela me mandou uma mensagem no grupo dizendo que alguém a convidou para uma festa. Logo em seguida, ela enviou um print com os detalhes no grupo. Tinha um endereço, horário de início e algumas regras. Como a festa ser apenas dentro da casa, sem acesso ao quintal, e que cada pessoa tinha que levar sua própria bebida. Também dizia que cada garoto tinha que levar pelo menos uma garota. O cara que mandou as informações para a Kate era um amigo nosso da nossa idade, que conhecia várias das mesmas pessoas que a gente. Aparentemente, muitas pessoas que conhecíamos estariam nessa festa. A casa ficava na cidade vizinha, super perto, então nós 4 fomos para a casa da Shona, já que a casa dela estava livre. Ficamos conversando por cerca de 1 hora enquanto terminávamos de nos arrumar. Esperamos nossos amigos confirmarem que iriam e então decidimos partir em um Uber. Cada uma de nós tinha suas próprias bebidas, variando de cerveja a tequila e vodka. O motorista do Uber já devia estar de saco cheio da gente até o fim da viagem. Quando chegamos na casa, vimos vários carros por todo lado. A casa era grande com um quintal espaçoso. Não ouvimos música até chegarmos mais perto da porta, e então começamos a ouvir a batida do baixo. Abri a porta e a primeira sala em que entramos era uma mistura de sala de estar com cozinha. A casa inteira estava com iluminação bem fraca. Eram apenas algumas luzes laranja espalhadas, criando uma atmosfera de festa de Halloween. O lugar estava razoavelmente cheio, mas honestamente não conhecíamos ninguém ali. Kate mandou uma mensagem para os nossos amigos perguntando se eles já estavam lá. Enquanto isso, um cara mais velho veio nos cumprimentar. Ele perguntou nossos nomes e disse que se chamava John, pai do Luke. De repente, descobrimos que o Luke era o cara que estava organizando a festa. Perguntei quem era o Luke e onde ele estudava, e o John respondeu: "Ah, ele está por aí em algum lugar. Você pode perguntar quando ver ele." Então ele perguntou se queríamos colocar nossas bebidas em um cooler. Ele nos levou até a cozinha, onde havia 3 grandes coolers com gelo, já cheios de bebidas. Colocamos algumas das nossas latas ali. O John parecia ter uns 50 e poucos anos, o que fazia sentido se seu filho estivesse organizando a festa, mas ao mesmo tempo, parecia um pouco estranho ele ser tão receptivo e envolvido em uma festa tão grande em sua própria casa. Ele estava indo de pessoa em pessoa conversando, principalmente com as garotas. Ele também parecia estar bêbado. Nós 4 começamos a jogar ping-pong de bebida em uma das mesas,
onde uns caras começaram a conversar com a gente e acabamos jogando com eles. Kate então disse que nossos amigos estavam a caminho, o que me deixou feliz. De repente, o John gritou meu nome e o da Kate perto do balcão da cozinha, chamando para tomar shots. Minhas outras duas amigas, Shauna e Tracy, ficaram meio ofendidas, então eu perguntei se todas nós podíamos tomar um. Ele gritou: "Sim, claro!" Então fomos até o balcão da cozinha e todas tomamos um shot de tequila. Eu já estava começando a ficar bêbada depois disso. Era estranho como o pai da casa estava tentando animar tanto aquela festa. Ele tinha uma presença estranhamente acolhedora, mas ao mesmo tempo perturbadora. Talvez porque ele fosse muito mais velho que a maioria das pessoas ali, que estavam na faixa da idade universitária, e ele estava oferecendo muitas bebidas para todos. Ele perguntou qual era a nossa bebida preferida. Eu não ia dizer nada até que as meninas responderam as suas. John começou a preparar várias bebidas misturadas. Enquanto isso, voltamos para a mesa de ping-pong, onde os caras ainda nos esperavam. Pluguei meu celular em uma tomada porque minha bateria estava acabando e voltei para o jogo. No meio da partida, John veio até nós com duas bebidas, uma para mim e outra para Kate, e depois voltou com mais duas para Shauna e Tracy. Todas estavam em copos vermelhos. Eu bebia devagar enquanto jogávamos, porque já estava bem bêbada. Depois que perdemos para os caras aleatórios, fui pegar meu celular e percebi que ele não tinha carregado nada. Ainda estava com o mesmo percentual de bateria. A tomada não funcionava. Não me senti confortável em deixar meu celular carregando em outro lugar, então decidi não gastar mais bateria. Nossos amigos chegaram e logo depois disso tudo começou a ficar confuso. Digo, muito rápido. Um segundo eu me lembro de estar conversando com nosso amigo Jeff. No outro, apaguei. A próxima coisa que me lembro é de meus amigos me acordando no carro em frente à minha casa. Eu me sentia tonta, minha visão estava embaçada e minha cabeça girava. Estávamos no carro de um dos nossos amigos. Um dos caras me ajudou a entrar em casa e depois todos foram embora. Eu estava sozinha, exceto por meus pais que estavam dormindo no quarto deles. Eu senti que devia ter bebido demais, mas ao mesmo tempo estava com uma sensação estranha na cabeça, algo que nunca tinha sentido antes ao beber. Fui direto para o meu quarto e me deitei. Verifiquei meu celular e vi uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Abri e já havia várias mensagens. Tudo começou com uma mensagem minha dizendo meu nome e então a pessoa respondeu: "Você está tão linda." Pelos horários, ele mandou isso enquanto ainda estávamos na festa. Houve um intervalo de 2 horas até ele mandar outra mensagem dizendo: "Para onde foram minhas garotas favoritas?" Fiquei chocada por ter dado meu número para aquele homem. Eu devia estar muito mais bêbada do que pensava. Apesar disso, deitei minha cabeça no travesseiro e adormeci instantaneamente. Na manhã seguinte, acordei com mensagens perturbadoras. Enquanto minha cabeça rodava, li aquelas mensagens nojentas. Depois que adormeci, John mandou mensagens como: "Onde você está? Estou indo para sua casa. Você deixou algo aqui." "Estou aqui, pode vir até a porta." Depois: "Oi, você está acordada?" Tirei um print e mandei para minhas amigas. E foi aí que elas me lembraram do que aconteceu. John estava ao meu redor o tempo todo enquanto eu ia ficando cada vez mais apática. Minhas amigas começaram a ficar preocupadas, então me afastaram e saímos da festa. E assim que estávamos saindo, 2 carros de polícia apareceram do lado de fora, provavelmente por causa de uma denúncia de barulho. Enquanto saíamos, todos notaram que não havia móveis na casa. Era apenas um grande espaço vazio, cheio de gente e mesas de ping-pong. Um dos nossos amigos olhou o número de John e descobriu que era um número VoIP, algo que eu não entendia, mas ele disse que era um número de telefone falso. Ele também disse que, com meu número, John poderia facilmente descobrir meu endereço.
Fiquei ainda mais enjoada com isso. Perguntei se alguém tinha realmente conhecido o filho dele, e todos disseram que não. Começamos a achar que não havia filho algum, e quando Shona sugeriu que ele poderia ter colocado algo na minha bebida, tudo fez muito sentido. Nunca antes eu me senti daquele jeito. Decidimos levar isso à polícia. Todos fomos até a delegacia mais próxima e relatamos tudo, incluindo as mensagens. O policial na recepção perguntou se isso estava relacionado a uma festa em uma casa desocupada na noite anterior. Ficamos confusos quando ele mencionou casa desocupada, até que ele explicou que houve uma denúncia dos vizinhos sobre uma festa acontecendo em uma casa que estava desocupada há algum tempo. Todos nos entreolhamos com a boca aberta. Fomos levados para uma sala para falar com um detetive, que anotou toda a história. Ele pegou o número falso e disse que tentaria rastrear a pessoa responsável assim que obtivessem um mandado. Entregamos tudo o que podíamos à polícia e fomos embora. Eu me senti mal por isso durante muito tempo. Conforme os dias foram se passando e nada aconteceu, fiquei confiante de que havia acabado. Mas nenhum de nós jamais ouviu falar da polícia. Nunca ouvimos falar de nenhuma prisão ou algo do tipo. Fico congelada de medo ao pensar que aquele homem se esforçou para anunciar uma festa em uma casa desocupada para ter acesso a mulheres jovens, que provavelmente colocou algo na minha bebida e talvez em outras. Este era claramente um homem muito perigoso, e o fato de que ainda não fomos chamados para identificar ninguém me assusta, pensando que ele ainda está à solta.